Antes de nós fazermos na semana passada, a gente fez a Via Sacra, né? Com a participação do pessoal em casa. Eu tinha feito uma formação aqui com vocês sobre o pré-cursílio. Prometi que a gente falaria sobre o pós-cursílio. E hoje, então, nós vamos fechar esses 3 tempos, né? O cursílio encontro a gente estuda de uma forma diferente, nem daria para fazer uma live aberta sobre o cursílio encontro. Mas o pré e o pós, então a gente pode trabalhar dessa forma. A gente conversou bastante sobre o pré-cursílio lá na semana retrasada. E aí essa semana nós vamos falar então sobre o pós-cursílio. Como já de praxe, né, nosso material o Ideias Fundamentais e os Fundamentos do MCC, que nos 2 livrinhos tratam sobre o método, sobre a estratégia, e nos 2 a gente tem bastante conteúdo sobre o pré e também sobre o pós-cursílio. Nós vamos abrir aqui no nosso Ideias Fundamentais. Eu até perdi minha marcação aqui, mas o pós-cursílio vai estar na página 157 em diante. Se alguém tiver o livro em mãos, pode ir acompanhando então a nossa evolução aqui no conteúdo, né? Então no 157 começa o pós-cursílio. Como a gente já tinha falado sobre quando nós entramos no assunto do pré-cursílio, nós temos esses 3 tempos do cursílio: o pré, o cursílio encontro e o pós-cursílio, que são 3 tempos integrados, que têm que ser trabalhados em conjunto. Alguém está pedindo como consegue esses livros, se é acessível à comunidade. Eu recomendo que se compre esses livros, esse material de formação, principalmente Ideias Fundamentais, de preferência para quem já fez o Cursílio Encontro. Então, eu não sei se a Catiela já fez o Cursílio ou não, mas se você já participou do Cursílio Encontro, aí você pode acessar o site do Cursílio, do Movimento de Cursílios do Brasil, e lá tem à disposição esses materiais de formação para que você adquira. Se você ainda não participou do Cursílio Encontro, eu recomendo que você aguarde um pouquinho. Comece a participar de algum grupo do Cursílio, conheça o pessoal, faça o Cursílio Encontro, para aí sim depois você comprar o material. Porque senão você vai acabar... já fez? Que bom! Então entra no site do Cursílio, o cursilio.org.br, e lá tem a loja virtual, então você pode comprar todo o material de formação, está à disposição. O GED, aqui em Foz do Iguaçu, o GED geralmente tem à disposição, quando a gente faz os encontros de formação, sempre tem um material à pronta entrega. O GED compra no site do Cursílio Brasil, o cursilio.org.br, o nosso GEM, e depois fornece aí a pronta entrega nos nossos encontros de formação. Então esse material está à disposição sim para quem quiser adquirir no site do cursilio.org.br, é o site do nosso Grupo Executivo Nacional, tá bem? Lá na página então 161 a gente começa com o conteúdo sobre o pós-cursílio. Então, como a gente já trabalhou no pré, a gente sabe então que os tempos eles devem ser trabalhados de forma coordenada, de uma forma conjunta, integrada, sem deixar de lado a importância tanto do pré quanto do pós. Às vezes a gente foca muito o cursílio encontro e esquece de preparar o pós-cursílio. Olha só o que diz o nosso Ideias Fundamentais sobre o pós-cursílio. Diz o seguinte, que o pós-cursílio é parte determinante e chave do método evangelizador do MCC. O pós-cursílio é uma consequência inseparável e ponto culminante, tanto do pré quanto do cursílio encontro. E aí diz o seguinte, que o pré e o cursílio conduzem necessariamente para o pós-cursílio. Então, de nada adiantaria nós trabalharmos bem o pré-cursílio, fazer um bom cursílio encontro e não termos preparado o que nós faremos no nosso pós-cursílio. Então, por isso que o movimento de cursílios, ele já tem uma estrutura de pós-cursílio para dar acompanhamento para essas pessoas que se prepararam no pré-cursílio, viveram o cursílio encontro e aí desejam viver o fundamental cristão na sua vida e na sua comunidade. De que forma vão fazer isso? Se valendo dessas estruturas de pós-cursílio que nós vamos conversar hoje. Quando a gente fala do pós-cursílio, nós temos também a importância na dupla dimensão. Não sei se vocês se lembram, mas quando a gente falou do pré-cursílio, a gente comentava que o pré-cursílio, assim como todo o método do cursílio, do movimento de cursílios, trabalha na dimensão pessoal e também na dimensão comunitária.
Então, na dimensão pessoal, a gente tem aquele cuidado, aquele zelo do indivíduo, a pessoa concreta, a pessoa que tem nome, a pessoa que tem história, a pessoa que tem uma residência, que tem uma família. Então, a gente não trabalha com números, a gente trabalha com indivíduos, com pessoas. É esse cuidado que a gente tem que ter. E aí, quando a gente fala da importância do pós-cursílio para a pessoa, é justamente para permitir que esta pessoa que a gente cativou por meio da amizade lá no pré-cursílio, levou para dentro da casa do retiro, fez o cursílio encontro, viveu os 3 dias de retiro, se descobriu enquanto cristão, achou esse caminho que a gente propõe, sentiu esse amor, a graça de Deus agindo na sua vida e quer assumir este compromisso de seguimento incondicional a Jesus Cristo. De que forma ela vai fazer isso? Então, é por meio dessa importância pessoal, do pós-cursílio que a gente oferece a essa pessoa a oportunidade de ter este encontro permanente com o Cristo, de viver permanentemente este fundamental cristão, este crescer no segmento e na construção do reino. Então, por isso que é nesse tempo aqui do pós-cursílio que a gente experimenta a vida normal cristã. Aquela vida de oração, aquela vida de formação e aquela vida de transformação das realidades. Então, a gente permite que o indivíduo se encontre e, pelo pós-cursílio, realize a sua vocação pessoal e a sua vocação comunitária. Também tem a importância do pós-cursílio no âmbito ambiental. Por quê? Porque é no pós-cursílio que as pessoas vão ter essas ferramentas para transformar as suas realidades. E de que forma elas vão fazer isso? Em grupos de amigos, em comunidades eclesiais missionárias, pequenos núcleos de comunidades ambientais em que essas pessoas reunidas, unidas pela amizade, movidas por este ideal cristão, conseguem ver a realidade, discernir essa realidade de acordo com os critérios cristãos e se colocar à disposição para, por meio da sua ação, junto com a comunidade, transformar essas realidades. Por isso que a gente fala, é assim que a gente fecha o método. A gente preparou o indivíduo, despertou nele a vocação, despertou nele essa vontade de seguir a Jesus Cristo e a gente segue acompanhando essa pessoa. É isso que diferencia o movimento de cursílios de um mero retiro. Nós não somos um movimento que faz retiros. Nós somos um movimento que fermenta de evangelho os ambientes, por meio dessa atuação dos pequenos núcleos, das pequenas comunidades ambientais, fermentadas pela amizade, unidas pela amizade, que permitem que cada pessoa exerça a sua vocação pessoal, a sua vocação comunitária específica, a sua vocação comunitária de cristão batizado, transformando as realidades em que vive. Vejo que é um método aplicado à risca. Assim é que a gente segue transformando as realidades por meio deste movimento de cursílios de cristandade, um movimento eclesial. Então, por isso que, para que a gente alcance a finalidade do movimento de cursílios, que é de fermentar os ambientes de evangelho, a peça-chave é um bom pós-cursílio. Um pós-cursílio bem planejado, bem executado e focado nas estruturas de pós-cursílio. Infelizmente, aqui na nossa diocese, a gente tem algumas deficiências no uso dessas estruturas. Vou fazer uma pausa para ler aqui. A Ana Maria mandou um relato sobre a Páscoa dela, que eu pedi para vocês irem compartilhando. Então, a Páscoa da família da Ana Maria, ela diz o seguinte: mais do que nunca vivemos intensamente a Semana Santa e o Tríduo Pascal. Tivemos recentemente a experiência de uma partida dolorida, mas descobrimos que o amor vence a morte. Então, para quem às vezes não sabe, não conhece a Ana, recentemente a Ana perdeu o pai, o seu Ito, seu Laírton Simonato, é uma família cursilista, e aí esse relato tão bonito que descobrimos que o amor vence a morte. Que bom, Ana, que bom saber que ali na sua família conseguiram viver a Páscoa com essa experiência tão profunda. Tenho certeza que na família de todos nós, a Páscoa este ano teve um significado, um sentido muito mais profundo do que as outras Páscoas. Não que nas outras Páscoas tenha sido algo... Não, é que dessa vez todos nós estávamos imbuídos nesse sentido de esperança, de fé, uma fé que
a gente não consegue exercer da forma comunitária como a gente gostaria. Então, muito obrigado, Ana, pelo teu relato, e se mais alguém quiser mandar algum textinho, fique à vontade. Então, entrando na questão mais da descrição do que é o pós-cursílio, o nosso Ideias Fundamentais ele vai dizer o seguinte, ó, o terceiro tempo do método evangelizador do movimento de cursílios está orientado para impulsionar a conversão pessoal e a fermentação dos ambientes. Então, aquele processo que começou lá no pré-cursílio, né, de conversão, que se aprofunda, né, no momento, tem aquele empurrão durante o cursílio encontro, é justamente no pós-cursílio que ele, então, é impulsionado para a vida toda. Então, a gente tem o compromisso de, durante o pós-cursílio, fazer com que as pessoas que estão participando do movimento tenham esse impulso na sua conversão, essa conversão permanente. Por isso que a gente tem que usar dessas ferramentas e das estratégias para que todos possam, de fato, crescer, amadurecer a sua fé dentro deste processo de evangelização. Em um determinado momento, seremos os evangelizados, e logo, logo estaremos preparados para continuar sendo evangelizados, mas também sermos discípulos missionários evangelizadores. É este o propósito do cursílio: evangelizar o indivíduo, capacitá-lo, prepará-lo para que, por meio da sua vocação, ele também possa ser um evangelizador, um disseminador do evangelho, alargando esse reino de Deus, o anúncio do reino de Deus em todos os ambientes. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação, vão deixando aí nos comentários, né? Às vezes passa, eu vi ali a Juliana lá do GE de Cascavel, né? Oi, Juliana, tudo bem? Juliane, seja bem-vinda. Um abraço a todo o pessoal do GE de Cascavel. Às vezes eu perco. Olha só, nós temos a Silvia lá do GE de Belém, no Pará. Sejam bem-vindos aí à nossa live. Participem também aqui da nossa formação. Se quiserem mandar alguma vivência que vocês têm no GED de vocês, fiquem à vontade. Com relação ainda, então, a essa descrição do movimento, diz o nosso Ideias Fundamentais que o pós-cursílio ele pretende ser, né, um processo, uma etapa dinâmica e aberta. Então, é um processo dinâmico e aberto, que está sempre a serviço das pessoas e da vida. E aí ele diz que ele oferece, o pós-cursílio oferece alguns meios determinados para os que fizeram a experiência do cursílio e que possam viver como cristãos no mundo, mas não exclui outros meios. Então, aqueles que nós vamos estudar aqui hoje, não quer dizer que eles têm que ser apenas esses meios, né? Às vezes, com criatividade, o nosso GED, o nosso núcleo, vai adaptando, vai utilizando outras formas de desenvolver o pós-cursílio. A Silvia está perguntando que tipos de instrumentos podemos usar no pós-cursílio. Já vamos chegar lá, Silvia. Daqui a pouco a gente vai entrar aqui nos dois meios que o Ideias Fundamentais e também os fundamentos do MCC nos indicam para vivermos o nosso pós-cursílio. Lembrando que não são exclusivos, não é, a gente no direito a gente fala, não é números clausos, né? Não é fechado, não é só esses dois meios. Nós podemos usar outros meios, mas a gente precisa necessariamente usar desses mecanismos que o movimento nos fornece para a gente conseguir cumprir com o nosso método e com a nossa finalidade. Nós temos então, como eu falei, a dimensão pessoal e a dimensão comunitária. No pós-cursílio, qual é a dimensão pessoal? É a pessoa, cada pessoa concreta. Essa pessoa concreta é o objetivo do pós-cursílio. Então, quando nós pensamos, planejamos e trabalhamos o pós-cursílio, nós focamos na pessoa. Cada um dos nossos irmãos. Nosso zelo tem que ser com cada um deles. Ninguém pode se sentir excluído. Ninguém pode ser tolhido da oportunidade de continuar fermentando na sua vida o Evangelho e de se tornar também um discípulo missionário para evangelizar nos ambientes. Então, aqui diz o seguinte, que cada pessoa é o objetivo do pós para que possa desenvolver sua própria vocação e possa viver em sua realidade particular o fundamental cristão. Olha a importância do pós-cursílio, né? Olha a importância. A gente tem aquele... eu acho que o Frei Doriano, aqui na nossa diocese, usava muito aquela frase do Pequeno Príncipe: tu te tornas eternamente responsável por quem tu cativas.
eu tenho costumado a utilizar de uma forma diferente essa máxima. Eu digo o seguinte, que tu te tornas eternamente responsável por quem tu não educas. Isso dentro da própria ideia de evangelização. Quando eu trago uma pessoa para o movimento de cursílios, se eu sou, a gente chama de padrinho, né? Enfim, cada GED tem um hábito, enfim, mas se eu sou a pessoa que convidou o indivíduo para vir fazer parte do movimento de cursílios, eu não posso ser eternamente responsável pela vida de fé dessa pessoa. Eu tenho que ser responsável, né, dentro do movimento de cursílios, do qual eu faço parte, tenho que ser responsável para que o método seja aplicado para possibilitar que essa pessoa viva o fundamental cristão na sua vida e desenvolva a sua vocação pessoal e a sua vocação comunitária para que ela, a partir de um determinado momento, seja uma discípula missionária e consiga, por meio de todos os mecanismos, pastorais e do movimento de cursílios, desenvolver as suas capacidades, desenvolver a sua vocação. Né? Então, nós temos que ter aquela obrigação de dar as oportunidades, entregar esta formação, entregar os mecanismos. Né? A gente tem que se preocupar quando o nosso GED não oferece para as pessoas todas as oportunidades que o nosso método disponibiliza. Aí sim nós temos que tomar cuidado. Né? Quando nós não dispusemos para os nossos irmãos cursilistas tudo aquilo que a gente sabe que a gente pode disponibilizar, aí a gente tem que se preocupar. Né? Porque aí sim nós nos tornamos responsáveis pela vida de fé dessa pessoa para sempre. E não é esse o objetivo. O cristão tem que amadurecer a sua fé. O cristão ele tem que fazer as suas próprias escolhas de vida e essa pessoa tem que, por meio do crescimento pessoal, por meio do desenvolvimento da sua vocação, viver o fundamental cristão na sua vida e se tornar discípulo missionário, evangelizador a serviço do reino. Né? Então é essa a ideia. Né? O processo de evangelização é esse. E aí nós temos também a dimensão comunitária. A dimensão comunitária dentro do pós-cursílio, dentro dessa dinâmica do método, ela diz o seguinte: a vida cristã que se promove no pós-cursílio é vida comunitária. Então, nós não trazemos as pessoas para depois largar elas sozinhas no mundo, vivendo a sua fé de forma individual. É uma vivência comunitária, vida de grupos e em grupos. Né? Portanto, também os grupos e as realidades comunitárias são objeto do pós-cursílio. Então, por isso que a gente diz que a proposta geral, a proposta global do tempo do pós-cursílio é o quê? Renovar, acelerar e aperfeiçoar a conversão pessoal iniciada onde? Lá no cursílio, que começou, no cursílio, né? Que começou, deixa eu recusar aqui, tem alguém fazendo uma chamada, vou cancelar, alguém ligando aqui pro celular da minha esposa. Pronto, já recusei, né? Sei lá quem era, recusamos. Vamos seguir aqui, né? Então, esse processo que começa lá no pré-cursílio, se desenvolve no cursílio encontro, ele deve ser então renovado, acelerado e aperfeiçoado durante o pós-cursílio. Promovendo o quê? E aqui vem, antes a Silvia pediu, né? Quais são os mecanismos? Aqui vem, promovendo grupos cristãos. Que grupos são esses? Grupos de amizade que se reúnem e também ultreias. São os dois principais mecanismos do nosso método, instrumentos do nosso método para o pós-cursílio. Os grupos de amizade, vocês viram que deu uma piscada na energia, torcer para não cair a internet. Eu acho que não caiu, né? Vamos seguir aqui. Vamos ver, vocês estão me assistindo ainda aí? Mandem um ok para mim. Ninguém mandou ok? Ai, ai, ai. Não? Ok. Tá, então tá bom, acho que tá funcionando, né? Caiu a energia aqui, mas não chegou a desligar a internet, né? Então, os dois instrumentos que nós temos, né? Os grupos de amizade, que às vezes, depois eu vou explicar qual é a diferença entre escola vivencial e os grupos de amizade, ou núcleos de comunidade ambiental, ou pequenas comunidades eclesiais missionárias. Temos uma diferença, tá? Tem diferença. Escola vivencial é uma coisa, os grupos de amizade, ou núcleos de comunidade ambiental, ou pequenas comunidades de fé, são outros 500, tá? Já vamos chegar lá.
E nesses grupos cristãos, então, qual é o propósito deles? Compartilhar a vida, compartilhar a fé, compartilhar o compromisso e se promover a fermentação evangélica dos ambientes pela atuação das pessoas que neles estão inseridas. Este é o propósito dos grupos, né? Então, olha só, vou repetir. Os grupos, aqueles grupos de amigos, núcleos de comunidade ambiental, devem se reunir para, né, compartilhar vida, compartilhar fé, compartilhar compromisso, né, e promover a fermentação evangélica dos ambientes pela atuação das pessoas que neles estão inseridas. É este o propósito dos nossos grupos. Tá? Com relação à pessoa, a proposta do pós-cursilho com relação à pessoa é fazer o quê? Aprofundar a experiência do tríplice encontro. Então é permitir que a pessoa continue. Estes encontros não terminam lá no cursilho encontro. Depois da nossa vivência de pós-cursilho, nós devemos continuar fomentando o encontro do indivíduo consigo mesmo, o encontro do indivíduo com Jesus Cristo e o encontro do indivíduo com a comunidade. O tríplice encontro que continua sendo aprofundado no pós-cursilho. Tá bem? Esqueci da minha água aqui, né? Mas vamos lá. Possibilitar uma vida de santidade, né? Num processo de conversão consciente, crescente e compartilhada, que se apoie no tripé do cursilista. Qual é o nosso tripé? Piedade, ou oração, o estudo e a ação. Né? Então, a gente tem que fazer com que todos os cursilistas que participam dos nossos grupos tenham essa oportunidade de viver essa santificação por meio da conversão permanente centrada no nosso tripé. Formação, estudo e formação, ação e oração ou piedade. Formação e estudo é a mesma, né? Formação, oração e ação. Outro propósito a nível pessoal, aumentar a consciência de ser fermento nos seus próprios ambientes. Aquela consciência de que não basta eu apenas participar do grupo. Eu preciso ser fermento, preciso ser agente evangelizador na comunidade. E por fim, dentro da dimensão pessoal, proporcionar uma circunstância comunitária para tudo isso. Ou seja, permitir que a pessoa tenha um grupo de cristãos do qual ela possa fazer parte por meio das reuniões de grupos, os grupos de amizade que eu comentava, e nós vamos nos aprofundar daqui a pouquinho, e as ultreias. Com relação aos ambientes, né? Qual é a finalidade do pós-cursilho a nível ambiental? Primeiro deles, promover e apoiar os grupos cristãos. Então, o nosso pós-cursilho tem que estar focado em promover e apoiar esses grupos de amizades, esses núcleos de comunidades ambientais e também as ultreias, né? Dentro do que propõe o nosso método, para que sejam realmente, olha só, caminho e fonte de vida cristã para seus componentes e para os ambientes. Aí o segundo, impulsionar a transformação progressiva dos ambientes pela ação das pessoas. Ou seja, quando a gente apoia e fomenta os grupos de amizade, a gente tem que também motivar que esses grupos desenvolvam o nosso método, o ver, o discernir e o agir, para transformar as realidades daquele ambiente. Então, este também é o propósito do pós-cursilho. E, por fim, impregnar de evangelho os ambientes, dilatando e fazendo crescer o reino de Deus no mundo. Né? Então, se nós completarmos os dois primeiros, que é o apoiar e criar núcleos ambientais, pequenas comunidades de fé, o segundo, que é fazer com que essas comunidades de fé assumam a obrigação de fazer essas ações transformadoras, a terceira finalidade nós vamos atingir necessariamente, que é fermentar de evangelho o ambiente que esse grupo está inserido. Né? Com relação ao pós-cursilho e o processo de evangelização na igreja, a gente não pode esquecer jamais que nós somos um movimento eclesial e que tudo o que nós fazemos tem que ser em comunhão com toda a igreja. Né? E é também neste tempo do pós-cursilho que nós devemos agir de acordo com o plano da ação evangelizadora da nossa diocese. Nós temos essa responsabilidade eclesial de fazer com que o plano de ação evangelizadora da diocese de cada um de nós, né, seja executado por meio também das ações do nosso movimento. E aqui conclui assim, é portanto nesse tempo que se torna realidade a dimensão evangelizadora do ser cristão, de cada cristão e de cada grupo cristão, a partir de diferentes realidades eclesiais e sociais. Então, é nesse momento que nós vamos crescer, amadurecer na nossa fé e nos tornar discípulos missionários para
atuar então nesse aspecto da evangelização. Chegamos agora naquele ponto crucial do pós-cursílio, que é descortinar os meios específicos do pós-cursílio. Como eu já antecipei para vocês, são dois os meios principais que o nosso método disponibiliza para que a gente possa seguir o nosso tempo do pós-cursílio. Esses dois meios, eles vão estar sempre aqui, eles vão estar sempre orientados pela finalidade última do nosso movimento, que é o quê? A conversão integral e progressiva das pessoas, a vivência comunitária da fé, a responsabilidade apostólica na transformação dos ambientes. Então, tanto os grupos de amigos, grupos de amizades, pequenas comunidades de fé, tudo a mesma coisa, pequena comunidade eclesial missionária, tudo a mesma coisa. Como as ultreias têm que estar focadas nesses três objetivos, que é a conversão integral e progressiva das pessoas, a vivência comunitária da fé e a responsabilidade apostólica na transformação dos ambientes. Lembramos, esses meios do pós-cursílio, eles são meio, não pode ser um fim em si mesmo. O que isso quer dizer, Lucas? Isso quer dizer que nós não podemos viver o movimento de cursílios apenas para realizar a reunião. Se a gente se reúne só para ficar organizando a próxima reunião, tem alguma coisa errada. Se a preocupação do setor, se a preocupação do núcleo, se a preocupação do GED é ficar organizando reunião, aí tem coisa errada. Por quê? Porque a reunião dos grupos é meio, não é fim. O fim é o quê? O fim é transformar as realidades e fermentar de evangelho os ambientes. Então a estratégia, a ideia, né, o nosso pensar tem que estar focado em como resolver os problemas daquele ambiente, em como evangelizar. Por quais meios nós vamos trabalhar? Aí sim, pelos grupos, pelas reuniões. Né? A preocupação é com a estratégia, como nós vamos fazer para resolver os problemas da evangelização, os problemas do ambiente. O meio pelo qual nós vamos atingir essa ação que a gente se propõe é a reunião do grupo. Então, nós não podemos ficar nos reunindo, GED, reunindo setores, reunindo para trabalhar as reuniões. Né? Marcar uma reunião para agendar a próxima reunião, isso não existe. Né? O foco do movimento tem que ser a evangelização, tem que ser o processo de conversão, tem que ser a transformação das realidades ambientais. Então, aqui ainda vai concluir, aqui no nosso Ideias Fundamentais, o seguinte: devem ser oferecidos, promovidos e organizados, aqui está dizendo dos grupos e das ultreias, né, que os instrumentos concretos específicos, né, devem ser oferecidos e promovidos e organizados sempre a partir do respeito pela vocação pessoal de cada um. Cada pessoa tem de descobrir e inserir-se em sua própria realidade eclesial e social, em seu próprio ambiente, sem forçação de barra. Né? Não adianta você pegar lá a pessoa que às vezes tem uma vocação específica para algum tipo de atuação e querer fazer com que aquela pessoa assuma um papel de responsável, um papel de liderança. Né? Não adianta forçar a barra. Temos que respeitar o processo individual de cada pessoa. Né? E aí diz o seguinte: essa é precisamente uma das características do pós-cursílio, possibilitar que cada pessoa chegue ao seu próprio lugar, seja através dos meios próprios do movimento ou através de outra realidade eclesial. Lembram da síndrome? Gente, vai ser a terceira escola que eu falo, a síndrome da galinha choca. Né? A gente quer que todo mundo fique embaixo das asas dentro do movimento de cursílios. Às vezes, a vocação pessoal da pessoa faz com que ela busque uma outra realidade eclesial, um trabalho em outro movimento, um trabalho em outra pastoral. De novo, aquela máxima do pequeno príncipe, que eu estou subvertendo. Tu não te tornas eternamente responsável por quem tu cativas. Tu só vai se tornar eternamente responsável por aquele que tu não educas. Se o movimento de cursílios trouxer a pessoa, permitir esse início do processo de conversão, entregar para essa pessoa os meios para que ela descubra a sua vocação pessoal, aí sim essa pessoa então ela estará preparada para tomar essa decisão, para chegar então ao seu próprio lugar de acordo com a sua própria vocação. Né? É esse o objetivo. Cristãos amadurecidos na fé, cristãos que se encontrem em sua vocação para que possam então estar a serviço do reino.
Eu sei, parece que o vídeo pelo Instagram está um pouco escuro, né? Mas é por causa das lâmpadas aqui de casa, eu desliguei antes uma lâmpada e estava dando muito... então vamos seguir assim mesmo, né? Aí nós vamos chegar então nos dois meios específicos para o pós-cursílio. Primeiro meio, reunião de grupo. Tá? Reunião de grupo. Aí aqui a gente tem uma infinidade de nomenclatura. A gente tinha aqui no Fundamentos do MCC, ele trata muito como os núcleos de comunidade ambiental. Né? Olha a Francine dizendo que Ponta Grossa está aqui. Um abraço a todo o pessoal então de Ponta Grossa, né? Bastante gente nos acompanhando de outros lugares do Brasil. Que coisa boa. Então, no livrinho Fundamentos do MCC, o pós-cursílio vai estar lá na página 53, não, 50 deixa eu ver aqui, o pós 47. E aí ele vai falar dos núcleos de comunidade ambiental na página 49. Mas quando a gente fala de núcleos de comunidades ambientais, quando a gente fala de pequenas comunidades de fé, quando a gente fala de grupo de amizade, e agora com o novo plano da ação evangelizadora para esse quadriênio, a gente está falando de comunidade eclesial missionária. Gente, é tudo a mesma coisa. Tá? É tudo a mesma coisa. Só não podemos confundir com setor. Quando a gente fala em setor, a gente não está falando de pequena comunidade ambiental, a gente não está falando de grupo de amizade. Por quê? Porque o setor, o próprio nome já diz, o setor é um método, né? Uma estratégia de setorização do GED. Por quê? Porque às vezes o GED está inserido ali, uma diocese, com um tamanho muito grande, uma dimensão territorial muito grande. Aí a gente acaba setorizando o GED para facilitar a organização do grupo executivo diocesano para fornecer o apoio necessário para os grupos. Né? Então, o setor continua sendo uma estrutura organizacional. Ele não é meio de pós-cursílio. Tá? O setor não é meio de pós-cursílio, é estrutura organizacional. Assim como a escola vivencial não é meio de pós-cursílio. A escola vivencial também é estrutura organizacional. Então, nós temos dentro do movimento duas estruturas organizacionais. Uma delas é o grupo executivo, aí ele pode ser nacional, pode ser internacional, pode ser diocesano. E nós temos a escola vivencial, com sua estrutura própria. Eu não vou conseguir hoje trabalhar toda a escola vivencial, vai ficar para uma outra escola, uma outra live, né? Então, a escola vivencial, assim como o GED, são estruturas de organização. São vivenciais as escolas? Claro, o próprio nome já diz. Mas não são meios de pós. Por que não são meios de pós? Porque nem todo cursilista quer se desenvolver como dirigente do cursilho. Às vezes o cursilista só quer continuar a sua caminhada de conversão pessoal e de ação comunitária. A escola é focada para a preparação de dirigentes, de responsáveis que querem assumir um papel missionário dentro da comunidade, um papel de liderança. Então a escola, ela é focada, é óbvio, é aberta para todos os cursilistas, mas com um foco mais na formação a respeito dos documentos da igreja, a respeito dos documentos do movimento de cursílios, a respeito da estrutura do cursílio encontro, dos 3 tempos do cursílio. Já o grupo de amizade, que aí sim, ou os núcleos de comunidades ambientais, ou as pequenas comunidades de fé, ou a comunidade eclesial missionária, esses grupos são pequenos grupos formados por amigos, pessoas que desenvolvem a sua amizade, né? Pessoas que têm alguma identidade, e essa identidade pode ser o quê? Uma identidade profissional, trabalham na mesma empresa, vamos montar uma comunidade de fé dos trabalhadores da empresa X, tem a mesma profissão, vamos montar uma pequena comunidade de fé dos advogados aqui de Medianeira, vamos montar um núcleo de comunidades ambientais dos médicos aqui de Medianeira. Ou pode ser territorial. Vamos montar um núcleo de comunidades ambientais dos moradores do bairro Nazaré aqui em Medianeira. Vocês entenderam? Geralmente essas pequenas comunidades de fé, olha o nome, pequenas comunidades de fé, ou núcleos de comunidades ambientais, ou grupos de amizade, são em número reduzido, é um grupinho. A gente fala, panelinha. É isso mesmo, aquela panelinha que você não gosta que tenha no teu setor, no teu GED, é isso que o cursilho quer que aconteça.
que a gente tem as pequenas panelinhas de amigos, aqueles amigos para a vida toda, amigos que se suportam, que se conhecem, que vão crescer na fé juntos, que vão, sabe, vão seguir essa trajetória juntos. Pequenas comunidades de amigos, amigos que se reúnam regularmente para o quê? Trocar experiências, trocar a fé, compartilhar a fé. Não precisa se reunir para ter formação. Os grupos de amigos podem se reunir tão somente para fazer a reflexão do Evangelho, para aplicar no seu ambiente o nosso método ver, discernir e agir para resolver os problemas do seu ambiente. Né? Então, aqui até a Célia está dizendo, mas que tem como base as diretrizes do cursilho. É exatamente isso que eu estou falando. São esses grupos que vão se reunir para aplicar o método. Qual é o método? Ver, discernir e agir com qual propósito? Fermentar o seu ambiente, ou a empresa onde trabalha, ou o território onde estão inseridos, ou a profissão que exercem. Fermentar esses ambientes de evangelho. É esse o propósito dos grupos de amigos. E aí o que vai acontecer com esses grupos? Né? Esses grupos, até o Ideias Fundamentais diz o seguinte, né? O grupo de amizade é o mais importante. É o núcleo de pessoas que querem conviver e compartilhar em amizade. E aí diz assim, ó, há diferentes possibilidades de formação do grupo, com base na experiência comum do cursilho, ou seja, pessoas que fizeram o mesmo cursilho encontro, na relação com outras pessoas na outreia, na existência de circunstâncias comuns. Quando encontra lá um pessoal, eu fiz o mesmo cursilho, né? Sou advogado, encontrei outros 2 advogados lá, vamos fazer um grupo de advogados lá em Medianeira? Resolveram, pronto, né? E aí o nosso documento diz o seguinte, o mais importante é o quê? É o grupo ser. Mais importante é o que é o grupo, do que a reunião que passa. Entenderam? Então, há 2 elementos, o grupo e a reunião. O grupo é algo que a reunião é algo que passa. Então, a reunião, sob essa ótica, ela é também meio. O mais importante é ter o grupo. O mais importante é ter a amizade. O mais importante é se reunir, reunir regularmente. O mais importante é aplicar o método. O mais importante é evangelizar. O mais importante é rezar junto. É crescer na fé juntos. Não estou dizendo que temos que acabar com os setores, não. Meu Deus do céu, não é isso não. Já vou chegar lá nos setores. Talvez não hoje. Tá? Os setores é estrutura organizacional. É para outra escola. Hoje nós estamos falando de pós-cursilho. Né? Então, setores, escola vivencial, IGED, estrutura organizacional, pós-cursilho, grupo de amigos, pequenas comunidades de fé, etc. Né? E ultreias. Um abraço pessoal de Pato Branco, viva a vida, Lourdes, olha só quanta gente esparramada pelo Brasil, pelo Paraná, participando aqui da nossa live. Um abraço a todos vocês, tá? Características fundamentais do grupo de amigos, tá? Desses pequenos núcleos, olha lá. Geralmente são grupos de tamanho reduzido e sempre voluntários. Então, se reúnem por voluntariedade, ou seja, querem estar juntos, são amigos que querem se reunir. Tem como fundamento básico a amizade, são grupos de amizade, para crescer em amizade, para compartilhar amizade. Caracteriza-se por um desejo comum de crescimento e de conversão. Não é uma simples amizade humana, é uma amizade cristã. Tem uma mentalidade comunitária, uma necessidade de convivência que, por meio da amizade, conduz à partilha. Partindo então dessas propostas, critérios e aspirações, compartilha-se o que é, o que se faz e o que se tem. Então, travou um pouco o Face ali, voltou, né? Pode ser panelinha de amigos? Pode, mas não pode esquecer jamais da dimensão comunitária, o trabalho focado no comunitário. Desenvolve-se num clima de liberdade, sinceridade e autenticidade, características da amizade, né? Então, vejam só, liberdade, sinceridade e autenticidade. E mantém sempre o respeito e a aceitação dos demais. A vida do grupo é dinâmica, como são as relações interpessoais, mas deve sempre basear-se na caridade, no respeito e na acolhida do outro, tal como ele é. Aí aqui diz o seguinte, né? A Albertina de Maringá. A Albertina passou sem ouvir, né? Então, um abraço, pessoal de Maringá.
A Juliane está dizendo, esse livro é incrível. De fato, Juliane, uma baita fonte de informação e que às vezes a gente esquece de ler e de estudar. Mas aqui estão todas as nossas respostas, né? Eu tenho só mais 15 minutos ainda para a nossa live do Insta, 1 hora cai, né? Deixa eu acelerar o passo aqui, que eu tenho que falar de Ultreia ainda. Eita lasqueira! Então, assim, aqui diz o seguinte, o procedimento da reunião... Oi, Luísa, estávamos te acompanhando no Insta também. Um abraço, Luísa. Então, o procedimento da reunião, do grupo, é o quê? Olha só os verbos, ó. O que o grupo de amigos faz? Compartilhar, rever, planejar e ajudar-se mutuamente. É compartilhar a vida à luz do Evangelho, do tripé e do plano apostólico de projeção nos ambientes. Resumindo, é um grupo que se reúne e permite a escuta, né? Que todos tenham a oportunidade de expor a sua vivência, expor as suas dificuldades, de fazer o ver da comunidade, o ver do ambiente, que possam discernir à luz da reflexão do Evangelho este ambiente e propor e realizar ações transformadoras da vida dos membros deste grupo e do ambiente em que estão inseridos. É trazer para a nossa realidade pós-cursilho aquilo que a gente faz aonde? Lá dentro da casa de retiro. Porque lá é um teste. Eu não quero antecipar a coisa aqui, porque talvez alguém que é pré-cursilista, né, está assistindo a gente, mas é transformar aquilo que a gente testou lá dentro da casa em realidade aqui fora. Por isso que a gente tem que ter os núcleos de comunidades ambientais. Tá bom? Vou entrar agora na Ultreia. A Ultreia é fácil de falar, tá? A Ultreia, para nós, ela virou o quê? Janta. Né? Virou janta. A gente se reúne para comer. É ou não é verdade? Né? Não adianta tapar o sol com a peneira. Então, a Ultreia, para nós, é festa. Não deixa de estar errado. Né? O se reunir para partilhar alimento, né, é uma forma de vivência comunitária, vivência cristã, né? É uma forma de praticar o pré-cursilho, porque a gente pode trazer convidados para já desenvolver a amizade e depois convidá-los a fazer o cursilho encontro e integrar o nosso movimento. Mas a Ultreia não pode se limitar a isso. Tá? A Ultreia não pode ser só uma reunião de janta, um encontro para comer. Tá bom? Porque, olha só, a Ultreia ela é uma reunião de grupo. O que isso quer dizer? A Ultreia é, uma vez por mês, a gente se reúne para encontrar todos os grupos de amigos. Ou seja, é um panelão cheio de panelinha. É quando a gente reúne a minha panelinha com a panelinha do outro, com a panelinha do outro, com a panelinha, e vira um panelão, uma família cursilista unida. Para o quê? Para ouvir a experiência de cada um dos grupos ambientais, as suas dificuldades, as suas realizações. É o avaliar e o celebrar. Cada um traz as suas ações, a gente aplaude, vibra ou chora juntos. E aí a gente celebra os resultados e celebra o esforço dessa comunidade que quer crescer juntos, né? A Daniele está dizendo, o que me fez crescer no cursilho foi a comida. Somos dois, né? É impossível um cursilista magro, né? A gente vai para o cursilho encontro magrinho, depois de 1 ano a gente tá uns balofinhos, né? Mas também faz parte, né? Também faz parte. A Lígia está dizendo, saudades das nossas partilhas. Eita lasqueira. Então é isso. A Ultreia é essa reunião de reuniões de grupos. São grupos que se reúnem, né? Pode ser mensalmente, pode ser quinzenalmente, pode ser bimestralmente, mas enfim, olha, cheguei a me enrolar tudo aqui, né? Mas a finalidade, então, da Ultreia, qual é a finalidade? Olha só, promover o crescimento na vivência do fundamental cristão. Por quê? Porque quando a gente se reúne, a gente partilha a vivência e a gente se fortalece com a experiência do outro, né? E se fortalece também com a amizade. Por isso que o segundo é reunir na amizade em torno de Cristo e fortalecer o sentido eclesial de igreja. Quem que é o Gabriel? Perguntou, cursilho ou casamento engorda? Aí tem um problema, a combinação bombástica. O cursilho engorda e o casamento engorda muito mais. Diz que um casamento feliz, para saber se um casamento é feliz, é só olhar se o marido está engordando, né? E a Ingrid, hoje vai rolar partilha aqui em casa daqui a pouco, só chegar aqui. Vamos lá na casa da Ingrid. Não pode, estamos de afastamento social, isolamento social, né?
Outra finalidade, impulsionar o compromisso nos ambientes, incentivando o compromisso pessoal e comunitário no respectivo ambiente. Por quê? Porque quando eu vou lá e eu vejo um outro grupo comprometido e às vezes o meu está mais ou menos, eu saio de lá com vontade de, na próxima Outreia, voltar com mais ações, comprometimento para mostrar que eu cresci junto com aquele outro grupo, né? Eu cresci com a experiência dos outros, ou seja, é ser aquela mola propulsora, do crescimento e do amadurecimento. Quando a gente vê experiências que deram certo, a gente se inspira para seguir essas experiências. E aí diz aqui, a Outreia é um espaço comunitário eclesial formado fundamentalmente por grupos de amizade, ainda que aberta à incorporação de pessoas que possam posteriormente integrar os grupos. Além de ser um meio do pós-cursílio, é ferramenta de pré-cursílio, né? A Daniela dizendo nas Outreias que parecia que eu conhecia todo mundo. Essa troca é tão linda. É isso mesmo, né? Essa junção. Sejamos famintos pela comida do cursílio e pelo aprendizado do pós. Isso mesmo, Wagner. Falou tudo, né? Temos que aprender mais sobre o pós para que a gente possa crescer também enquanto movimento. Na Outreia, então, promove-se a convivência e a partilha da vida cristã, ou seja, na Outreia se ouve também, assim como lá nos grupos. Na Outreia a gente tem que ouvir a experiência do outro. Se promove também a conversão consciente, crescente e compartilhada. E, por fim, o crescimento na piedade, na oração, no estudo ou formação e também na ação, que são os 3 elementos que são essenciais nos grupos e essenciais também nas Outreias, né? A Sirlene, amo suas partilhas de informações, muito aprendizado. Que bom, obrigado, viu? Obrigado. Eu espero que na próxima segunda-feira eu consiga trazer outro dos formadores. Temos formadores muito bons no nosso GED e que talvez só por uma questão de tecnologia a gente está conseguindo ainda ouvi-los, mas não, vou achar um jeito, né? Por fim, aqui dizendo ainda, a Outreia é o caminho para criar, consolidar e impulsionar grupos de amizades. Por quê? Porque é uma coisa também que a gente tem que aprender, né? A desapegar. Às vezes o teu grupo, a tua panelinha já está muito grande. Às vezes vocês foram crescendo, você já tem lá umas 30 pessoas participando da tua panelinha de amigos, do teu grupo de amigos. É hora de fazer o quê? Começar outro grupo. Preparar na escola vivencial alguns dirigentes que serão destacados desse teu grupo e vão abrir um outro grupo ambiental. Lideranças. Nossos grupos têm que formar lideranças que vão formar outros grupos. E nas Outreias é onde nós vamos estudar, analisar, discernir a respeito das necessidades pastorais para saber, olha, lá no bairro de vocês está precisando de mais um grupo, lá em tal ponto. Qual de vocês pode ser dirigente? Vamos formar esses dirigentes na escola vivencial e vamos formar uma nova comunidade ambiental. É este o propósito, né? Não é fermentar os ambientes do evangelho? Então não é se fechar numa panelona e viver ali a vida inteira. Não quer dizer que você vai ter que sair do teu grupo de amigos. Não, talvez tu até pode continuar, mas assuma esse papel de liderança e crie novas comunidades. Talvez daqui a um ano aquela comunidade já criou corpo e você não precisa mais acompanhá-la. Mas você foi o papel preponderante de liderança, de dirigente, que ajudou na formação de um novo núcleo ambiental, né? Tudo isso a Outreia também tem que fomentar. A Outreia será o que forem os grupos, e os grupos serão o que for a Outreia. Se os grupos forem grupos de amizade, as Outreias serão também grupos de amizade. Se os grupos forem grupos amadurecidos e de compartilhar vida, compartilhar experiência, as Outreias também serão uma fonte infindável de compartilhamento de vida, de aprendizado e tudo mais. E por que existe a Outreia? Olha só, a finalidade da Outreia é a mesma do movimento de cursilhos de cristandade. Criar grupos evangelizadores, criar os grupos de amizade, né? Aí eu pergunto, mas o meu GED a gente não cria grupos. Não estamos atingindo a finalidade do movimento. Simples assim, né? Então a gente tem que rever, a gente tem que analisar qual é o nosso método e qual é a nossa finalidade. E como se desenvolve a Outreia? Na Outreia que diz o seguinte, olha, deve sempre haver convivência, né, transformada em realidade das reuniões de grupo, testemunho e oração, né, contextualização dos testemunhos a partir do Evangelho, pedidos e ação de graças. O Marquinhos dizendo que em uma pré-Outreia, uma tenda realizada aos 15 anos em Itaipulândia, foi inesquecível.
recordo-me como se foi hoje. Uma boa Outreia, uma Outreia bem realizada, marca a vida da pessoa, né? Vejam só. Então vejam que na Outreia tem que ter convivência entre amigos, e aí entra inclusive a janta, a partilha, mas tem que ter testemunho e oração. Não pode deixar de ter testemunho e oração. Uma contextualização, uma reflexão do Evangelho e testemunhos contextualizados com essa realidade. Tá? O melhor método, né, não tem nenhum método específico, tem que ser assim, assim, assado. Não existe. Não existe método. Cada realidade vai adaptar o método para aquilo que o seu grupo precisa, os seus grupos precisam, sua diocese precisa. Mas o melhor método, olha só, é o que possibilite viver, crescer e compartilhar a vivência do cursilho. Se a gente fizer com que as nossas outreias permitam essa vivência, este crescimento e essa partilha, a outreia atingiu o seu propósito. E se a outreia atingiu o seu propósito, é porque os nossos núcleos, nossos grupos, também estão atingindo o propósito deles. Como eu já estou chegando no fim do meu tempo, né? Não quero também aborrecer vocês com algo muito longo. Tinha tantas outras coisas que eu assinalei aqui para falar, mas no modo geral seria isso. Eu me comprometo na próxima segunda a falar com vocês sobre as estruturas organizacionais, para ficar muito clara a diferença dos grupos ambientais que hoje na Diocese de Foz nós não temos, tá? E nós vamos ter que trabalhar isso. Ficar muito clara a diferença dos grupos ambientais e das escolas vivenciais. Já antecipei um pouquinho, né? Grupos ambientais são pequenos, são grupos de amizade, panelinhas de amigos que formem liderança, sim, mas principalmente partilhem vida, partilhem oração. Escola vivencial, escola de responsáveis, escola de dirigentes, é onde esses líderes serão formados, tá? Então, a escola vivencial é uma estrutura organizacional, assim como são os setores, assim como é o GED. Setor não é meio de pós. Setor é a estrutura organizacional do GED, ferramenta de organização do GED. Grupo ambiental é meio de vivência, é meio de pós-cursilho. Temos muito trabalho pela frente para a gente conseguir pôr isso em prática aqui no nosso GED. Para finalizar, antes que caia a nossa conexão no Insta, lá 60 minutinhos, eu quero hoje trazer para vocês, este foi um dos melhores presentes que eu ganhei na minha vida. Não quero ser injusto com quem me deu, mas, salvo engano, foi a Sandra Faé, de Foz do Iguaçu. É que eu ganhei tantos livros ao longo dessa caminhada que eu, às vezes... E esse ela não fez dedicatória. Então, eu tenho quase certeza que foi a Sandra quem me deu. Agradeço imensamente ela nas minhas orações, sempre por ter me dado esse livro. Recomendo, Cristo Minha Vida, tá? E ele é bonito, sabe por quê? Porque aqui é como se Jesus Cristo tivesse escrito. Então é em primeira pessoa, é Jesus falando contigo, né? E ajuda muito, né? A Sirlene falando, devemos evangelizar todos os ambientes, né? Grupos devem ser sempre preparados e fortalecidos, é isso mesmo. Pessoal, agradecendo, né? Eu que agradeço vocês pela paciência de estarem aqui comigo nas segundas-feiras. Peço desculpas se às vezes as coisas não saem como a gente espera, né? Mas quero compartilhar com vocês essa mensagem final, um trechinho só do livro, no capítulo que diz Cristo nos outros, né? Já que a gente está vivendo esse tempo de Páscoa tão bonito, quero compartilhar com vocês para encerrarmos a nossa live. E aí diz o seguinte, Jesus Cristo falando, como se Jesus Cristo tivesse escrito, tá? Qual é a tua atitude para com aqueles que são indelicados, que ofendem os teus direitos, que te deixam de lado, que se aproveitam de ti, te aborrecem ou te ridicularizam? Segues o exemplo que te dei? Ama os teus inimigos, faz o bem aos que te odeiam, pede pelos que te perseguem e insultam, assim como o meu Pai que está nos céus faz seu sol brilhar tanto sobre os maus como sobre os bons. Sua chuva cair igualmente sobre os justos e os injustos. Assim deve sorrir a todos com verdadeiro amor, não somente aos que te fazem o bem, mas também àqueles que te insultam, te odeiam ou te ofendem. Procura-os e trata-os com bondade. Não sejas crítico, procurando os defeitos dos outros. Procura antes suas qualidades. Resolve passar o dia de hoje sem criticar ninguém. E corrige o que errou, como é teu dever. Eu te amo tanto que me torno indefeso em tuas mãos. Não sejas indelicado com os outros, áspero com os teus, impaciente com teu vizinho. E o que fazes a eles, a mim o fazes. Isto deveria tornar-te muito mais cuidadoso nas tuas relações e atitudes para com os outros.
Se amas a mim e ao teu próximo, repete comigo esta oração. Senhor, que eu me lembre sempre, tudo o que faço, faço ao próximo, faço também a ti. Que eu jamais esqueça o teu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que meus pensamentos sobre os outros sejam os teus pensamentos. Que meu amor aos outros não seja mais meu amor, mas teu amor. Na minha conversa com os outros, que minhas palavras não sejam mais minhas, mas tuas. Que eu sirva aos outros como serviste a todas as pessoas desinteressadamente. Que eu não veja mais os outros e sim eles em ti. Que teus pensamentos habitem em meu espírito, teu amor no meu coração, tuas palavras nos meus lábios, e que eu aprenda a amar o próximo como tu. Tchau, gente. Uma boa noite. Fiquemos todos com Deus. Até a próxima.